estamos de volta e hoje a gente está conversando sobre a importância do sono para a saúde. Mande a sua pergunta para a gente, nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Nós também ouvimos a Ana Paula Gasparini, que é fonoaudióloga, membro certificada pela Associação Brasileira de Sono e membro da Liga Mineira do Sono. Ela nos contou como estes profissionais podem ajudar quem tem problemas para dormir. O fonoaudiólogo, ele vai avaliar se esse paciente apresenta flacidez na musculatura de língua, na musculatura da faringe, se ele tem alterações nas funções, na forma de mastigar, de deglutir, de falar, e vai atuar com exercícios, com uma reeducação dessa parte funcional para auxiliar essa musculatura a ganhar tônus e coordenação de movimento e, consequentemente, a gente melhora a questão da obstrução na região da faringe. Mas às vezes, Andréia, só o exercício com fonoaudiólogo não é suficiente, né? É verdade, os exercícios ajudam bastante, mas muitas vezes a gente tem que entrar com outra forma de tratamento. E uma das formas seria a placa? Sim. Me explica como que ela funciona, por favor. Uma das formas seria a placa, né? A gente usa a placa... Mostra aqui para esta câmera, por favor. Câmera. Isso. A placa ou o aparelho intraoral, né? No caso da apneia obstrutiva, leve e moderada, e alguns casos da apneia grave, tá? E para o ronco também. O aparelho intraoral, ele é colocado nos dentes, né? Como está aqui, então a gente coloca nos dentes superiores, nos dentes inferiores, e ele vai preso por essas duas hastes aqui, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai limitar um pouquinho a abertura da boca, porque normalmente a pessoa quando ronca, uma grande parcela das pessoas quando roncam e tem apneia, eles abrem a boca e a base da língua vai mais para trás, então vai fechar mais o espaço da faringe, né? Então, o aparelho limita essa abertura para não deixar com que a base da língua vá para trás, tá? E a outra função dele também é fazer um pequeno avanço na mandíbula. Então, a gente vai jogar a mandíbula um pouquinho para frente. Na hora que eu faço o movimento com a mandíbula um pouquinho para frente, eu abro também o espaço lá atrás na garganta, na faringe. Então, aí a gente deixa o tom, né, a musculatura aberta para o ar passar, né? E não deixar fechar, que é quando a pessoa tem apneia. Isso elimina, inclusive, a necessidade de cirurgia, né? Que em alguns casos existe a recomendação. Sim. Né? Existe alguns casos que são tratados com cirurgias, mas tem muitos casos que a gente consegue eliminar o problema do ronco e da apneia com o aparelho intraoral. E sem contar que a cirurgia é muito invasiva, mexe com a musculatura, né? Faz mais ou menos esse mesmo movimento de projetar a mandíbula para frente? A cirurgia ortognática, sim. Né? A cirurgia ortognática, sim. Ela vai fazer a mesma coisa, só que ela vai fazer na parte óssea. Né? Então, você corta na maxila, na mandíbula, e você vai puxar, né, as duas arcadas para frente. Né? Realmente, ela é mais invasiva. Mas, em alguns casos, fica até bem interessante também. Pacientes retrognatas, que têm o queixo muito para trás, um perfil muito para dentro, muitas vezes a cirurgia auxilia não só nessa questão, mas na questão de oclusão, na questão do perfil do paciente. Então, depende mesmo do caso. E é feita também pelo dentista ou é por outro profissional? A cirurgia ortognática é pelo dentista também, o bucomaxilo. Tá certo. Temos aqui duas perguntas. Primeira é a Paula. Boa noite, me chamo Paula, tenho um problema. Quando estou dormindo, fico fazendo alguns barulhos e eu queria saber sobre o que pode estar causando, se tem a ver com a respiração. Cristiane. Todo barulho diferente, né, que acontece durante a noite, não fala a idade, né, da pessoa, não temos. Né, mas a gente tem que ser investigado, né? Tem algumas coisas
que pode ser alguns pacientes com apneia apresentam algum desses barulhos, mas existe um quadro que chama catatrenia, onde que o paciente durante a noite, principalmente durante o sono REM, faz como se fossem uns gemidos durante a noite, é um gemido expiratório prolongado, né? Não tem nenhuma consequência maior além da questão social, porque como é um som incômodo, né, o parceiro acaba incomodado com aquilo ali. Mas o certo seria fazer uma avaliação mesmo para ter certeza do que é, né? Porque tem várias coisas, então depende da intensidade, se é toda noite ou não, o grau de incômodo, né? Mas eu acho que sempre vale a pena buscar uma orientação, um tratamento, né? E nesse caso tem algum profissional específico que ela deva procurar? O ideal é que algum especialista em sono, né? Então, hoje, dentro de cada área, tem os especialistas. Então, que seja ou um otorrino, né, ou um pneumo, ou, né, alguém que mexa especificamente com medicina do sono. Temos uma outra pergunta do Geraldo, daqui de Belo Horizonte. Obrigada pela pergunta, Geraldo. Boa noite, meu nome é Geraldo e trabalho há 15 anos à noite. Ultimamente, estou com muita dor de cabeça e não estou conseguindo dormir direito. Gostaria de saber se tem como dormir sem intervenção de medicação. É possível, doutoras? O trabalhador noturno, né, e também os trabalhadores de turno é uma grande área dentro da medicina do sono e a gente sabe, né, a gente nasceu para poder dormir à noite e essa mudança de horário acaba acarretando uma série de consequências. A gente sabe que o trabalhador noturno tem maior chance de aumento de peso, né, de estresse, né, de depressão, uma série de coisas aí. Então, a gente sempre tenta fazer uma higiene do sono, orientar essas pessoas, né, o horário correto de dormir, né, dependendo do horário que ele pega e ele larga trabalho, tentar ver qual que é a rotina do dia a dia dele, né, mas sempre ter hábitos saudáveis, manter atividade física, principalmente no plantão, ter uma alimentação saudável, porque muitas vezes a gente trabalha no plantão e à noite só come aquela, né, hambúrguer. O que dá para comer e quando dá, né? Pois é. Então, principalmente a gente vê o pessoal, né, da polícia quando dá plantão, né, ou mesmo dentro de hospital, nem sempre tem. Então, assim, preservar uma alimentação saudável, manter uma atividade física, tentar dormir durante o dia, né, e evitar ao máximo o plantão noturno seguido, né, principalmente. Então, assim, tem orientações, sim, que pode ser dado na tentativa de evitar a medicação. Porque a gente sabe que a medicação, a longo prazo, vai trazer uma série de consequências realmente. Se puder ser evitado, vai ser melhor. Até porque, né, Andréia, a gente foi feito para, como você mesma disse, Cristiane, viver durante o dia e dormir à noite. Mas hoje em dia a gente está exposto a tanta fonte de luz. Aqui no estúdio não conta, mas aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem muita incidência de luz, o celular, televisão, hoje até os leitores eletrônicos de livros, né? A gente está sempre exposto e isso também tem trazido muito muito paciente ao consultório, né? Essa exposição exagerada. Essa exposição excessiva, né? A luz, a computador, isso com certeza vai atrapalhar o sono. Por isso que a gente sempre fala também, né, na questão da higiene do sono. Então, do paciente procurar ter um ambiente mais tranquilo, de preferência sem televisão, né? Até sem aquelas luzinhas, né, dos aparelhos também. Mexer com computador, com telefone, na cama, né? Não deve. Né? Então, a hora que for deitar é para dormir mesmo, né? Um ambiente mais tranquilo, com uma temperatura boa também, né? Isso tudo vai ajudar ele a ter uma noite melhor de sono. E isso pode começar desde a infância, né? Porque muitos pais, às vezes, colocam uma luz no corredor, deixam o corredor aceso para as crianças não dormirem totalmente no escuro. Esse hábito deve começar desde cedo? A higiene do sono deve ser, né, iniciada desde a infância. A gente, dentro do nosso grupo multidisciplinar, a gente sempre tem o pediatra junto também,
E a gente vê claramente, a gente não nasce sabendo dormir. Então, tem que saber colocar uma rotina. Então, muitas vezes a criança começa a dormir mal exatamente por maus hábitos que a gente coloca. A gente condiciona a criança a dormir com uma mamadeira, a dormir só sendo ninada, né? Então, tem que ter horário. A gente hoje é um grande problema essa questão da luz, né? A cidade por si já tem muita luz. A luz é um estímulo que o organismo entende que luz é dia e libera todos os hormônios para eu poder ficar acordada. E a meninada hoje começa a manter essa exposição até muito tarde. Então, chega pai tarde, chega mãe, aí é que vai querer brincar, estimular e vai no shopping. Quantas crianças pequenininhas você vê dentro do shopping? Então, começar a diminuir as atividades já no final da tarde, né? As atividades, você não pode pôr coisas, brincadeiras que excita a criança durante a noite. Então, essa higiene do sono na criança, como fazê-las dormir, criar um hábito, né? Os franceses são muito bons para isso, eles falam boa noite, fecham a porta e deixa a criança, ela tem que deitar, tem horário certo. Então, a gente tem que ter horário regular para dormir. A criança não pode dormir, né? Menino, 9 horas da noite, no máximo, tem que estar dentro da cama. E hoje a gente vê muito frequentemente menino indo dormir 10, 11 horas. Então, quando entrar na adolescência, que é uma fase onde que os hormônios favorecem a dormir tarde e acordar tarde, eles não vão conseguir. Então, tem que tirar todas as luzes, aparelhos eletrônicos para diminuir essa estimulação de luz e ter esses hábitos regulares já é um bom começo. Ok. Nós vamos para o nosso último intervalo. Então, enquanto isso, manda sua pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Nós voltamos já.